Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, né, meu nome é Ângelo. Eu trago aí para vocês mais uma resolução aí, né, de uma questão que foi aplicada na prova para engenheiro de eletricidade, né, engenheiro eletricista, no último concurso aí da Petrobras. E essa questão ela trata de uma aplicação aí do uso, né, de transformadores monofásicos para operar como um transformador trifásico, né? Então é um banco de transformadores, né? Ou seja, são 3 transformadores monofásicos fazendo a função aí de um único transformador trifásico. E também a aplicação aí daqueles conceitos básicos a respeito dos ensaios, né? Os parâmetros extraídos, né, dos ensaios aí aplicados ao transformador, né, que é o ensaio de curto-circuito e a vazio. E essa questão ela envolve isso, né? Então aqui no enunciado diz o seguinte: considere um transformador trifásico 12 kV para 220, né? Isso aqui são as tensões de linha do primário e secundário, formado a partir de um banco com 3 transformadores monofásicos. Cada transformador monofásico possui as seguintes características nominais. Então está aqui, né, a potência nominal de cada transformador monofásico é de 15 kVA. A tensão do primário desse transformador monofásico é de 12 kV. A tensão no secundário desse transformador é de 127 volts. Aqui do ensaio a vazio foi obtida aí, né, a perda, né, que no caso essa perda aqui a vazio representa a perda no ferro, que é 50 watts. E aqui as perdas a plena carga, né? Na verdade essas perdas a plena carga são as perdas totais desse transformador aí quando ele está operando aí a plena carga. A resistência série é equivalente ao lado de alta tensão do transformador trifásico em ohms. Então o que se deseja aqui é conhecer a resistência série equivalente do lado de alta tensão do transformador trifásico. Então eu vou resolver aqui essa questão e vou aqui explicar o raciocínio usado para chegar no resultado. Então eu vou fazer da seguinte forma, né? A gente sabe aí que, né, para quem não lembra, né, mas quando se faz o ensaio, né, do transformador, nesse caso aqui, como está desejando aí obter a informação da resistência equivalente, então normalmente, né, o circuito equivalente do transformador para obter essa informação é através do ensaio de curto-circuito. Então no ensaio de curto-circuito o circuito equivalente ficará da seguinte forma: então aqui, ó, onde essa resistência aqui, nessa representação aqui, né, é a resistência equivalente. Como o ensaio de curto-circuito é feito do lado de alta tensão, né, então será referido, né, ao lado de alta. Então aqui é a resistência equivalente ao lado de alta tensão do transformador. E aqui é a impedância equivalente, né, a impedância não, desculpa, é a reatância equivalente vista pelo lado de alta tensão também. Porém, embora está representado aqui, mas ela não vai entrar aqui no cálculo, né, mas está aqui representado. Então aqui é a resistência equivalente referida ao lado de alta, né, que eu vou chamar aqui de RE1. E aqui é a reatância equivalente vista pelo lado de alta, que eu vou chamar de RE1 também. XE1. No ensaio de curto-circuito, a corrente, né, do ensaio, né, aplicada no ensaio, é a corrente nominal do transformador. Então, a corrente que vai circular aqui nesse ensaio
ou a corrente que vai ser medida, né, é igual à corrente nominal desse transformador. A tensão aplicada aqui não vamos levar em consideração nesse primeiro momento, mas desse ensaio é obtida aqui a perda, as perdas no cobre, né? Através desse ensaio se obtém aí a perda no cobre. Então, tendo em mente aí e através da perda do cobre, né? A perda do cobre está relacionada aí a resistência equivalente, que é o que nós desejamos. Então, da questão, né, o que nós podemos tirar de informação? Embora o que se deseja é a resistência equivalente do lado de alta do transformador trifásico, vamos nos concentrar aqui em obter informações referente a um dos transformadores monofásicos, e depois a gente verifica aí essa resistência equivalente do lado de alta do transformador trifásico. Então, seguimos o seguinte raciocínio: as perdas, né, a plena carga, conforme está sendo informado aqui, é de 235,5 watts, ou seja, essa perda é a soma das perdas, né, do transformador. Então, quais são as perdas no transformador? É as perdas no cobre e as perdas no ferro. Então, as perdas no ferro obtidas pelo ensaio vazio já é dada, e a única coisa que não é dada aqui é a perda no cobre. Então, formulando aqui a nossa equação, temos o seguinte: que as perdas totais, né, vai ser igual a perda no cobre mais a perda no ferro, que é a perda em vazio. As perdas no cobre está relacionada com a resistência equivalente da seguinte forma, né? Perda no cobre é igual, é obtida, né, através da resistência equivalente vezes a corrente nominal ao quadrado. Ou seja, essa corrente nominal é por conta aqui, né, do ensaio. Então, se eu tenho uma corrente circulando aqui, né, então aplicando aí aquela equação aí de potência, né, envolvendo resistência, então eu tenho que o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado me dá o valor da potência. Então essa potência aqui é a potência relacionada às perdas no cobre. Dessa expressão aqui nós podemos aí, né, colocar a perda no cobre, né, dessa equação aqui, em função aqui da resistência equivalente e da corrente nominal. Lembrando também, né, que essa corrente nominal é a corrente obtida do transformador monofásico também. Então, de acordo com os dados aqui do problema, a potência nominal desse transformador monofásico é de 15 kVA e a tensão no primário dele é de 12 kV. Então, como o ensaio aqui é feito do lado de alta tensão, então a corrente nominal será obtida pela potência do transformador monofásico dividido pela tensão primária a tensão do lado de alta, né, do transformador monofásico. Então temos aqui essas duas informações que são muito relevantes aí pro nosso raciocínio aí na resolução dessa questão. As informações que nós temos aqui. Então, essa expressão aqui, né, é a expressão que envolve, né,
os dados aí de perda total, né? E relaciona aí a perda no cobre mais a perda no ferro, ou a perda em vazio. Aqui definimos aqui, né, que a perda no cobre é igual a resistência equivalente vezes a corrente nominal, e que a corrente nominal é igual à potência do transformador monofásico dividido pela tensão do lado primário. Pois bem, agora fazendo aí, né, mesclando aí essas equações já resolvidas, então o que temos é o seguinte, que a perda total é igual a resistência equivalente, ou seja, a resistência equivalente vista do lado primário, vezes a corrente nominal aplicada no ensaio, mais a perda no ferro. Como eu desejo aqui a resistência equivalente, eu vou isolar aqui a resistência equivalente e passar para o outro lado. Então eu vou ter aqui que resistência equivalente corrente nominal quadrado é igual a perda total menos a perda no ferro. Então aí, diante dessa formulação aqui, chegamos ao seguinte entendimento, isolando aí o R, a resistência equivalente, né, que é o que desejamos obter como informação, chegamos a essa organização matemática aqui e por fim chegamos a um valor aqui de resistência equivalente que é igual a 120 ohms. No primeiro momento, como esse 120 aqui aparece, né, como uma das alternativas, a pessoa pode equivocadamente achar que esse é o valor da resistência equivalente série, né, do lado de alta, referido ao lado de alta tensão do transformador trifásico, que na verdade não é. Essa resistência equivalente aqui é referida ao lado de alta do transformador monofásico. Como que vamos saber calcular agora a resistência equivalente do lado de alta do transformador trifásico? O que deve ser notado aqui é o seguinte: esses transformadores, né, esse transformador, né, esse banco de transformadores monofásicos, eles estão formando um transformador trifásico, e a conexão desse transformador, né, operando aí no sistema trifásico, é em delta estrela. Como que se sabe disso? Se nós observarmos aqui, a tensão, né, alta, o lado de alta é 12 kV, né, a tensão trifásica, a tensão de linha trifásica é 12 kV, que corresponde com a tensão do primário, né, o lado de alta do primário do transformador, que é de 12 kV também. Então, e do lado secundário aqui do transformador, né, a tensão de linha secundária do transformador é 220 volts, sendo que a tensão secundária do transformador monofásico, né, de cada transformador monofásico, é 127. Então, a condição, né, a única ligação em que permitiria aí que a tensão entre linha, né, de linha, no lado secundário seja 220 é se os transformadores estiverem fechados, né, em estrela no secundário, e manter aí a alimentação de tensão primária dos transformadores monofásicos em 12 volts, em 12 kV, se ele estiver ligado em delta. Então, né, isso aí é dos conceitos, né, básicos lá de sistemas trifásicos. Então a gente obtém, né, a seguinte entendimento: no transformador ligado aqui em triângulo, né, o delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então a tensão de linha do transformador trifásico, né, operando lá, é 12 kV. É 12 kV. Então aqui é o primário de um dos transformadores monofásico, e aqui, ó, então esse transformador está fechado aqui, esses três transformadores, né, monofásicos, estão fechados numa conexão delta.
E no caso aqui do secundário, esses transformadores estão fechados aí numa conexão estrela, que a tensão aqui, né, de linha, conforme a questão lá, é 220 volts. Então a tensão aqui, ó, é 220 volts, sendo que a tensão em cada enrolamento secundário desses transformadores monofásicos, né, que compõem aí o circuito trifásico, é 127 volts, conforme ali, né? Então, por causa dessa informação é que sabe-se que esse transformador ele tem o primário dele fechado em delta e o secundário em estrela. A resistência equivalente do enrolamento de fase do primário de alta tensão é 120 ohms. Sendo que quando se faz aí quando se faz o cálculo, né, se faz o ensaio, né, em transformadores trifásicos, aí, quando eles estão fechados em delta e estrela, então a resistência equivalente, né, vou melhorar aqui, a resistência equivalente do lado de alta, né, do transformador trifásico, no trifásico, vai ser o seguinte, vai ser igual a resistência equivalente em delta dividido por 3. Então, eu vou, para que eu faça, né, para que se possa aí ter esse circuito equivalente, né, analisando aí a fase, né. Então, aqui se observarmos no delta, você não tem aí, né, para você representar aqui um circuito monofásico numa ligação delta, você tem que achar o equivalente estrela dessa ligação delta aqui. Então, quando se faz o equivalente estrela dessa conexão delta, então, que é justamente o que se pede, né? Que o que se pede aqui é a resistência série equivalente. Então, a resistência série equivalente. Então, a relação que existe é a seguinte, que a resistência equivalente em estrela é igual pegar a resistência equivalente em delta e dividir por 3. Então, nessa questão aqui, a resistência equivalente aqui, ó, em delta. Então, nessa equação aqui fica da seguinte forma. Então, a resistência equivalente, né, do lado de alta do transformador trifásico será igual a resistência, né, monofásica, né, na verdade, a resistência em delta, né, isso aqui é em estrela, né, a resistência do lado de alta que está em estrela e dividido por 3. Então, a resistência equivalente será igual a 120 dividido por 3. Logo, a resistência equivalente é igual a 40 ohms. Então, a alternativa aqui é a letra
é a letra B. Então a letra B aqui, ó, que é a alternativa correta. Então tá aí, pessoal, mais uma resolução aí de uma prova de concurso, né? Conforme eu já disse aí no início dos vídeos, né, que eu estaria publicando aí algumas resoluções comentadas sobre questões de concurso. Então tá aí, né, uma questão que eu achei interessante, né, tá compartilhando aí com vocês. E se vocês gostaram aí da forma, né, como foi resolvida aí a questão, deixem aí seus comentários, curtam. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe aí com os amigos aí o canal. E se quiser deixar algum comentário, fique à vontade aí. Então até uma próxima publicação aí, galera.